Uma portuguesa viralizou nas redes sociais esta semana com um vídeo em que faz declarações xenofóbicas contra imigrantes brasileiros em Portugal. Sem qualquer vergonha, ela diz não ter ódio dos brasileiros, chegando a afirmar que é casada com um, mas critica certos comportamentos que, segundo ela, geram descontentamento. Em uma delas, associou os brasileiros ao aumento da criminalidade. O PCC já está cá. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. É tanta coisa que eles trouxeram pra cá e estão reclamando só do PCC. Sofia, sabe aquele caso que quanto mais a pessoa fala, mais piora a situação? É exatamente isso que acontece com essa portuguesa. E o discurso dela é maravilhoso, porque só piora. Ela começa com a camisa da seleção de Portugal, que é uma camisa, inclusive, que eu gosto muito, acho muito bonita. Gosto de ver o Cristiano Ronaldo jogando a camisa da seleção. Mas aí ela vem trazendo a ideia de nacionalismo ali, mas diz assim, mas eu sou casada com um brasileiro, e tira a camisa da seleção de Portugal e por baixo tem a seleção canarinho, gente. Já começa assim, para a gente entender que essa É, pessoa tem grandes problemas. então, eu só ia dizer, miga, mostrar a camiseta amarela da CBF não significa mais o que você acha que significa. E talvez ela saiba, até pelo discurso que ela traz, Sofia. E ela vai falar alguns absurdos, e dentre esses absurdos, além do PCC, que você já citou, ela traz uma questão sobre a faxina, né? Pessoas que vão fazer as faxineiras brasileiras, as pessoas que vão trabalhar na casa dos outros em Portugal, elas estão destruindo a casa porque é assim que se faz no Brasil, porque o brasileiro de fato gosta de higiene e limpeza, né? Diferente de alguns europeus por aí. Eu até gostei de uma pesquisa recente que fala que o brasileiro toma 7 banhos aí por semana, no mínimo, e é isso, né, gente? O brasileiro ensinou o mundo como se cuidar, né? Então, Tem gente que Sofia, no toma mínimo. menos? Tem, Sofia. Eu vou até ver se até o final da matéria a gente traz essa pesquisa assim, mas tem sim, Sofia. Tem gente que toma menos, é assustador. Enfim, eu vou te pedir para trazer o vídeo dela. Vamos assistir os absurdos que essa moça fala, por gentileza. Eu vou dizer-vos o que muitos só pensam. Portugal não odeia brasileiros, nós só perdemos a paciência com alguns. E digo isto sendo uma portuguesa casada com um brasileiro. No início vinham com respeito, com vontade de trabalhar. Hoje entram com 1000 exigências, mas não se adaptam. Há mães brasileiras a pedir tratamento especial para os filhos só porque está frio. As mulheres gozam com as portuguesas por andarem demasiado tapadas. E casas destruídas porque dizem que no Brasil é assim que se limpa. O resultado? Os senhorios já não querem arrendar. A criminalidade aumentou, o PCC já cá está. E ainda aparecem autocolantes pelas nossas cidades a diminuir-nos e a ameaçar uma guerra. E a Presidente da Casa do Brasil ainda nos quer obrigar a reescrever a nossa história. Isto como se os portugueses tivessem que se ajoelhar a quem acabou daqui a entrar. Isto não é ódio, é reação aos que vêm e cospem no prato. O problema não são os bons brasileiros, são os que vêm para cá e nos faltam ao respeito. Eu vou dizer-vos o que muitos só pensam. Reescrever a história. A gente já Cara, tem eu vou grandes dizer uma problemas. coisa pra vocês. Eu não sei o que que ela está se referindo com reescrever a história, mas eu conheço muitos europeus e posso dizer pra vocês que até os europeus de esquerda têm uma dificuldade enorme de admitir a merda que fizeram durante o período colonial. Se vem europeu falando que estão querendo nos obrigar a reescrever a história, já sabe que tem negacionismo por trás. Exatamente isso. Independente do discurso de mas não foi tão ruim assim a colonização, não foi tão ruim assim o que fizemos nas Américas. Toda a violência do eurocentrismo, da colonização, é permanecida até hoje nos nossos países. Né? Todos os países da América sofreram demais com as violências. Inclusive, Sofia, tem alguns pesquisadores aí que conseguem até dizer, não, gente, mas os países colonizados pelos espanhóis sofreram mais, porque era um banho de sangue, como se não fosse um genocídio também que fizeram com os negros e os indígenas no Brasil, né? Enfim,
tem todo um discurso que os europeus eles jamais vão aceitar, infelizmente. Mas assim, essa moça, quando ela traz não odiamos, mas odiamos tudo, ali tem um símbolo, né, o Guaraná Antártica, o Guaraná, que já é uma fruta nossa, né, já é a fruta da Amazônia, e aí ela vai trazer a camisa e dizer, olha, eu sou casada com um brasileiro, mas eu odeio tudo que o Brasil representa, eu odeio tudo que os brasileiros representam, eu odeio que os brasileiros que não estão acostumados com uma temperatura de menos não sei quantos graus, estão aqui e estão pedindo proteção a mais para os seus filhos nas escolas, que aí o que a gente imagina seria o quê? Não deixar brincar na neve e usar um casaquinho. A gente está imaginando questões mínimas, assim, para crianças que não estão acostumadas com essa temperatura, até se acostumarem, né? O aquecedor nas salas, coisas assim muito mínimas. Aí vem E ela eu vou falar te também dizer que que Portugal não é tão frio assim. A gente tá falando de um dos países mais ao sul da Europa, o país da para onde Europa. todo mundo vai tirar férias porque tem praia, sabe? Toda a Europa vai te. Portugal meio que é a colônia de férias da Europa. Mas enfim, eles não vão gostar de Pois eu é. ter dito isso. Eu vou tomar tanto Não, hate nos pois comentários por eu é. ter dito isso. Mas só que ela virou Eu acho que meme. só tomaria mais hate se eu dissesse que é a costa oeste da Espanha. Parei. Sofia, aí você piora um pouquinho. Mas eles merecem, ainda mais porque imagine você receber um discurso xenofóbico de portugueses, né, gente? Eles que não conseguem assimilar tic-tac. Enfim, a gente vai parar de piadinhas aqui com os portugueses para o pessoal não reclamar da gente, porque as guianas são legais, né? Mas tem uma coisa, tá, Sofia? Essa moça ela conseguiu combinar no combo um pensamento xenofóbico que os portugueses de fato possuem, uma grande parte dos portugueses de fato possuem, contra os brasileiros, com a relação de violência que está acontecendo no país. Sim, é uma realidade que o PCC utiliza Portugal como a porta de entrada para a Europa. Tem matérias recentes sobre isso. O chefe da Polícia Federal brasileira já falou que não é algo tão expressiva a ponto de haver uma grande preocupação, mas é uma forma muito existe uma crescente ramificação do PCC na Europa e Portugal seria essa porta de entrada porque tem mais de 1.000 brasileiros que teriam ligações com o PCC naquele país. Então, isso levanta um alerta, mas não, como ela falar que existe violência no Brasil, ou que o PCC está lá e aumentou a violência, é reduzir que brasileiro seria apenas violência, é dizer que as questões culturais como higiene e limpeza fazem com que as pessoas estraguem a casa dos outros, é dizer não queremos você aqui. Então, assim, e uma coisa que eu adorei, Sofia, sabe o que é? Ela questionando as pessoas que estão exigindo os mínimos dos seus direitos. Antes chegavam aqui para trabalhar, ou seja, para fazer qualquer coisa, burro de carga, sem receber absolutamente nada ou praticamente nada. E agora no discurso, e ela fala, né? Agora exigem direitos, inclusive direitos que tem muitos brasileiros que só quando chegam em Portugal descobrem que o Brasil é maravilhoso em relação a direitos trabalhistas, né? Importante que a gente lembre disso também. Dito isso, Sofia, vamos mostrar um segundo vídeo que é de uma professora que, durante a aula, né, em Portugal, ela pergunta determinadas coisas para os alunos e eles vão respondendo, os alunos portugueses, o que eles acham do Brasil. Vamos ver o que já é introjetado desde as crianças em Portugal? É muito ladrões. Não. Não vou com. Mas há ladrões em todo lugar. Nós estamos no Brasil. Fala. Um jogador que chama-se Neymar. Um jogador que chama-se Neymar. Fala. Pobres. Fala, Valentina. É muito calor. É verdade. Que é isso? Youtubers, é verdade. Baleia? Praia! Ai, a praia do Brasil é muito boa. Sim. Sim. Nossa. Brasileiros. Paçoca foi um bom ponto. É muito ladrões. Pois é, ao mesmo tempo que a gente vê as crianças ali brincando com youtubers e paçoca, as crianças também falam dois termos que são, né, que mostram muito a máxima Pobres e violência no Brasil. bandidos. Exatamente, tem muitos ladrões no Brasil e tem muitos pobres.
Essa é uma realidade. Aí, Sofia, eu mandei para você no chat privado da gente uma matéria que é recente, aí a matéria do dia, que fala que o Brasil está no ranking, lidera o ranking de hábitos de banho. E aí eu errei, não são 7 banhos por dia, são uma média de 2 banhos por dia, geralmente é de manhã e de noite, né, a média. E aí o brasileiro lidera com 14 banhos por dia, a frequência Por de hábitos semana. de banho. Ou por semana, perdão, gente, por semana. Nossa, São 2 14 por banhos dia, por dia, daí né? aí é exagero até pra brasileiro. Aí a pessoa está querendo destruir o planeta de vez, né? Acabando com a nossa água. Bom, mas é isso, são Não, eu, 14 eu por estou semana. assustadíssima com isso aqui. Pessoas que Por tomam quê? pelo menos um banho por semana. E tem país em que 60% das pessoas, 40% das pessoas não tomam banho por semana. Pois é, essa pesquisa não é muito Você, antiga e ela você. traz. Me Pois diga, é, eu nunca vou na Rússia. então, tem uma questão, né? No México, 90% da população toma banho de chuveiro, semelhante aos Estados Unidos, que a pesquisa também mostra os hábitos, né? Se a pessoa toma mais banho de chuveiro, se é de piscina, se é banho por imersão. É bem interessante, tá? E aí mostra que o Brasil, de fato, é um exemplo para o mundo inteiro em alguns hábitos. Hábitos esse, por exemplo, que essa moça, ela contesta, porque ela acha que o brasileiro, que a uma dona de casa, uma doméstica brasileira, uma faxineira brasileira, não sabe limpar a casa e destrói a casa dos outros. Gente, é muita vontade de tentar humilhar, menosprezar e retirar, né, imigrantes que foram para o seu país. E um detalhe, tá? Devolvam pelo menos então o nosso ouro, devolvam as nossas riquezas e continuem vivendo seus brasileiros. Vocês querem devolver os brasileiros? Devolvam os ouros, né? Devolvam as nossas riquezas. É o mínimo que poderia ser feito, né? Ou pelo menos reconhecer a violência que foi feita, como a Sofia falou, que até pouco tempo atrás Portugal sequer havia reconhecido toda a violência que praticou contra o Brasil. A aceitação política disso foi algo recente, mas como a gente viu, culturalmente ainda está muito longe de acontecer. Não é à toa, Sofia, que essa moça levou, logicamente, várias críticas na internet, está quase levando vampetaço, que o pessoal super criticou, dizendo assim: ah, é verdade que você não gosta de brasileiros, mas é casada com um? Ah, então é isso, eu não gosto de gays porque meu irmão é gay. Né? E aí começaram a fazer analogias para ver se ela entende o que ela tinha falado. Mas eu acho muito difícil que português entenda assim com analogias. Assim, eu acho muito difícil, viu, Sofia? O que é que você acha desse discurso? Vamos lá, não tem, Dai, tem muita coisa pra falar aí. Primeiro, eu sou casada com um brasileiro, então tudo bem fazer as críticas. Ok, eu tenho família em Portugal, então eu posso falar o que eu bem entender de Portugal e ninguém pode me criticar. Ninguém pode me criticar porque eu tenho família em Portugal. Mas vamos lá, brincando, tiro brincadeiras à parte. Eu acho muito interessante esse discurso anti-imigração em qualquer país do norte global, porque eles dependem dos imigrantes. A verdade é essa. Dentro do sistema capitalista, sempre vai ter uma classe trabalhadora superexplorada. Sempre. Sempre. Nos países sul global, isso normalmente acaba ficando para minorias raciais, como é no caso aqui no Brasil das pessoas negras. Você vai para os países do norte global, normalmente esses são os imigrantes, sejam eles de país que forem. E justamente já tendo viajado para Portugal, tendo família que mora lá, eu posso dizer para vocês, você vai olhar as posições, os postos de trabalho mais precarizados, você vai achar são indianos, são brasileiros, são nepaleses, são imigrantes. E normalmente imigrantes que não são de cor branca, né? Ou pelo menos não são considerados brancos. Porque você vai ter muito imigrante, sim, dos países europeus, mas aí são os tais dos nômades digitais e etc., que vão estar com empregos super bem pagos, com boas condições, etc., porque porque ganha em euro tudo do mesmo jeito e o custo de vida em Portugal costuma ser mais baixo do que do resto da Europa. Agora vai lá e faz o seguinte: tira os imigrantes de qualquer um desses países do norte global, e veja se eles sobrevivem. Não sobrevivem. Não sobrevivem. Você tirar todos os brasileiros, indianos, nepaleses, etc., de Portugal, colapsa o país.
Porque eles precisam dessa mão de obra superexplorada. E daí, justamente por ser uma mão de obra superexplorada, normalmente com salários mais baixos, normalmente sem os seus direitos, acaba sim sendo associado a uma criminalidade maior, mas isso é por causa das próprias condições em que essas pessoas são sujeitas quando chegam lá. Então, assim, é absurdo. E esse discurso de ataque aos imigrantes, e de ataque não apenas discursivo, simbólico, mas também legal, muitas vezes com projetos de lei, visando inclusive expulsar essas pessoas, mantendo essas pessoas na ilegalidade, é justamente para deixá-los ainda mais expostos, ainda mais vulneráveis a essa superexploração. Então eles não querem que os imigrantes, pelo menos, talvez o gado português queira, mas a extrema-direita portuguesa, que está por trás de tudo isso, desse discurso de ódio, desses ataques legais, não quer que os imigrantes saiam de lá, nem os brasileiros, nem os outros. Mas eles querem sim que sejam mantidos na ilegalidade, porque assim eles são presas mais fácil para a superexploração. Afinal de contas, se o cara está lá trabalhando ilegalmente, ele não vai reclamar do salário baixo, ele não vai reclamar das condições de trabalho, ele não vai reclamar de nenhuma privação de direito, porque se ele reclamar, ele é mandado embora. É isso. Então é tudo uma grande armadilha para gerar superexploração. E você, brasileiro que pensa em ir para lá, pensa bem. Pensa bem, porque vai ter gente que se dá bem? Vai. Vai ter gente que se dá bem, mas eu vou te dizer assim: normalmente a pessoa que se dá bem saindo do país é a pessoa que já está numa boa condição aqui dentro do país também. É o pessoal de alta escolaridade, de classe média para cima e assim por diante. A pessoa que tá fudida no Brasil, se sai do país, mesmo se for para ir para um país super desenvolvido, inclusive muito mais desenvolvido que Portugal, porque vamos lá, Portugal também tá longe de ser o topo do ranking dos países mais desenvolvidos, especialmente quando você vai comparar com os colegas europeus. Mesmo quando vai para os países mais desenvolvidos, vai para se fuder lá também. Enfim, falei demais, tá? Dai, é isso. Ficamos por aqui. A Dai tá sem Tem áudio, como não mas pistolar, né, com o discurso. Tá me ouvindo? agora Quer sim, dizer, agora não tem sim. como não pistolar com um discurso desse, né? Então tá perfeito. Mas de fato eles vendem Portugal como se fosse a Noruega, a Suíça, a Irlanda, e não é, né, gente? Então melhorem portugueses. É isso, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.